Olha aqui, se toda paróquia no Brasil afora tivesse um coral como esse, acho que nós não teríamos mais crise no cristianismo não, viu? Obrigado, gente. Coisa linda. Singela, doce, pura, Maria de José, mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Solta a sua voz. Seu nome é Maria de Deus. Mais uma vez, singela, doce e pura. Singela, doce e pura, Maria de José, escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e com ele construir a nova vida, a nova vida, a nova vida, a nova vida. O Eugênio, na sua sabedoria e simplicidade ao mesmo tempo, consegue nos colocar o evangelho de hoje de maneira bonita. A festa que hoje nós celebramos está explicada de maneira tão simples, tão bonita, tão sensível na letra dessa música. Veja bem que antes de Maria ser de Deus, ela é de José. Maria Santa de José, a mesma Maria Santa de Deus. Porque a festa de hoje não quer outra coisa senão ligar o céu e a terra. Celebrar a assunção de Maria aos céus, isto é, a condição humana foi elevada. Isso é tão lindo, gente. Maria é a primeira a receber os benefícios da encarnação. Maria é a primeira a receber os benefícios do ressuscitado, porque ela é o berço onde tudo isso começa. Ela é o lugar onde a vida começa a ser modificada pela força da intervenção definitiva de Deus, porque Ele já tinha feito outras intervenções, mas nada com o poder de mudar a história como foi o mistério da encarnação. E por isso é preciso que ela seja Maria de José. Por isso é preciso que ela seja a mulher da família. Por isso ela precisa ser uma mulher de carne e osso como você. E hoje, se você me perdoa, você que é homem, eu gostaria de dizer às mulheres de maneira muito especial. É claro que você vai ser beneficiado com o discurso,
Porque tudo aquilo que a gente fala das mulheres, a gente precisa escutar dobrado. Porque, com toda sinceridade, longe de querer desclassificar a minha classe, né, eu acho que vocês são muito mais aprimoradas do que nós. Muito mais aprimoradas. Mas nós que somos homens, a gente não precisa se sentir mal por isso não. Não é nenhum problema a gente reconhecer que os outros são melhores do que nós. Não é nenhum problema, é até bonito. Porque um homem, ele só pode ser verdadeiro e inteiro à medida em que ele teve uma mulher na sua vida. E não estou falando da experiência carnal, não estou falando disso não, de você se casar, não. Eu estou falando da presença forte a nos sensibilizar. A presença forte a nos lembrar quem nós somos. A mulher, ela parece carregar o dom de ser como Deus em pequenas medidas. Vocês têm o dom de ser como Deus em pequenas medidas. É impressionante o poder que vocês têm, quando bem exercido, de costurar a criação de novo e dar um jeito nesta obra inacabada que muitas vezes somos nós. Todo mundo sabe o que um olhar amoroso de mãe tem. Que poder imenso há num olhar amoroso de mãe na hora certa. Quando você tem aquela sensação de que o mundo está partido, é a pior saudade que nós vamos sentir na vida, minha gente, não tenha dúvida. A pior saudade que nós podemos sentir na vida é saudade de mãe. Sabe por quê? É saudade da gente mesmo. Nada pode ser mais íntimo do que você morar durante 9 meses dentro de uma mulher. Nada pode ser mais profundo, nada pode ser mais significativo nessa vida do que você morar durante 9 meses, alguns mais apressados, 6, 7. Alguns mais demorados, quase 10, aí precisa retirar a força. O lugar é tão bom que tem gente que precisa ser retirado no ferro. Já viu aqueles partos que a criança nem chora na hora que nasce? A experiência de você ser gestado na água. O Caetano Veloso tem uma expressão linda numa música que ele tem, que chama Água, em que ele fala da experiência de estar na água da mãe. E depois ele tem uma outra composição que se chama Matriz. As duas composições estão intimamente ligadas, quando ele fala do prazer de viver na água, que é a mãe, e depois de você se tornar uma filial da matriz. Maria, tudo isso é matriz, é mãe, gestou na água. Jesus não nasceu, Jesus não foi colocado no mundo, Jesus não entrou na experiência humana de qualquer jeito. Passou pela experiência de ter mãe, passou pela experiência de ser gestado no colo de uma mulher, passou pela experiência de precisar ser amamentado, passou pela experiência da decisão daquela mulher em não abandonar o filho, mesmo na condição em que ela estava. Não fosse a disposição de José de compreender o sentido da encarnação, e aquela mulher estaria na rua, como tantas vezes fazemos com as mães solteiras que não têm marido. Gente, Maria sentiu na carne a mesma humilhação, a mesma discriminação que as mães solteiras de hoje. Veja bem que aquela mulher precisou reorganizar o sentido de tudo que ela era como mulher, num tempo em que mulher não valia muita coisa, num tempo em que ela precisava reunir dentro dela todas as forças humanas para que ela pudesse suportar. Maria santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida. Ela passava pela experiência de ter que ser fiel, mantendo os olhos em Deus,
para que ela pudesse, naquele momento histórico da sua vida, dar conta da missão que tinha. Minha gente, celebrar a Assunção de Nossa Senhora é você, mulher, ter a oportunidade bonita de você olhar os olhos para o seu ventre. E ainda que você ainda não tenha passado pela experiência da maternidade, não é preciso ser mãe para você saber o que significa. É claro que aquela que foi, sabe com um pouco mais de prática. Mas é você olhar para o seu ventre e você descobrir o específico da sua condição. É você descobrir que fazer a Assunção ser uma realidade hoje é você começar a gestar o mundo de um jeito diferente, a partir de você. Quando você olha para a sacralidade que há na sua condição de mulher, quando você olha para a sacralidade, para a sua condição de mulher que comanda a casa, e você descobrir em Maria a mesma necessidade de fidelidade nas pequenas coisas, porque senão você se perde. Ser assunta ao céu, ter os olhos voltados para os céus, ter os olhos voltados para aquilo que nos dignifica. A palavra céu, ela é metáfora de tudo aquilo que pode nos dignificar, de tudo aquilo que pode nos elevar, de tudo aquilo que pode nos fazer subir. E veja bem, quando nós escutamos essa expressão, que Maria subiu aos céus de corpo e alma, não queira materializar este pensamento, não é necessário materializar esta expressão para que você creia nesse mistério de fé. A igreja não está preocupada com a materialidade do corpo, não, é muito mais que isso. Podemos entender isso? Podemos, mas quando nós dizemos que a Assunção é a subida do corpo e da alma, que ao final do término de sua vida, Maria foi elevada aos céus de corpo e alma, é a gente poder entender que toda a dinâmica da vida de Deus em nós, e aqui diretamente ligada ao seu Filho Jesus, volto a dizer, a Mariologia, todas as verdades de fé que a igreja ensina sobre Maria, elas só têm sentido porque estão segurando e sustentando juntos o mistério da encarnação na Cristologia. Tudo aquilo que falamos de Maria é porque corresponde a Jesus, tem sentido por causa disso. As verdades sobre Maria são para reafirmar as verdades sobre Jesus. Maria não está fora da dinâmica do Cristo, ela não é quem ela é por ela mesma, é o Cristo. E ser assunta aos céus é você compreender que a vida do Cristo, quando vivida e experimentada na sua verdade, não na força de um discurso hipócrita, de uma religião que não nos transforma, esta religião não nos interessa, fórmulas prontas, elas não salvam ninguém. Mas quando você descobre que em Cristo, você descobre um jeito de ser gente, de ser humano, de ser mãe, de cuidar do ventre, de cuidar dos seios, de cuidar do corpo, do que você é, e você reconhece essa sacralidade que há em você, então você começa a galgar os degraus da dignidade humana que precisam ser subidos todos os dias. Todos os dias os degraus da condição humana precisam ser subidos, porque senão a gente volta à condição de Adão. E aqui nesse dia de hoje, nós voltamos à condição de Eva, porque assim como Jesus está para Adão, para resolver o problema de Adão, digamos assim, reconfigurar-nos a uma nova estrutura humana, a uma nova antropologia nele, Maria está para a condição de Eva, degredados filhos de Eva. E aqui está, minha gente, assumir a condição de Maria é de alguma forma, de algum jeito você precisa descobrir que jeito, que forma, você galgar os degraus da sua dignidade humana. E posso lhe dizer, você que é mulher, você que experimenta essa possibilidade de ser do jeito que você é, de trazer os dons que você traz,
não negligencie o dom de sua condição feminina. Não negligencie. A mulher tem o poder de costurar o mundo, assim como no passado vocês eram especialistas em bordados, vocês eram especialistas em trabalhos artesanais, vocês eram especialistas em trabalhos manuais, que exigiam dedicação, sensibilidade. Assim como no passado a mulher foi marcada por ser capaz de entrelaçar linhas e fazer a trama dos tiares, assim como no passado vocês eram responsáveis pela manutenção de tudo que era artesanal no mundo, passava pelas mãos das mulheres. Vocês precisam voltar a serem mulheres artesanais na construção da humanidade, porque volto a dizer, vocês são melhores do que nós. Se vocês abandonarem o barco, nós não vamos resistir muito tempo. E o que me assusta é isso, quando a gente percebe que o mistério da Assunção não tem mais tocado o coração da gente, por causa disso, nós estamos nivelando tudo muito por baixo, nós estamos esquecendo da condição de galgar os degraus, de ir além, de ir acima. Gente, isso que eu estou falando não é conversa fiada não. Quando nós temos um desajuste, um problema com o pai, a casa ainda fica de pé. Quantas mulheres aqui poderiam levantar o braço e dizer: padre, a minha casa está de pé porque eu ainda estou mantendo, porque se dependesse do meu marido, padre, já tinha acabado tudo há muito tempo. Não faz o mínimo esforço para uma mudança, padre, não faz o mínimo esforço para uma fidelidade, não faz o mínimo esforço para a superação de um vício. E eu não tenho medo de estar falando injustiça não. Eu conheço os bastidores da humanidade e sei muito bem que há muitas casas que só estão de pé por causa da condição da mulher que não se entrega. Este lar é meu, eu vou lutar por ele até o fim. E você sabe muito bem, talvez por experiência própria, ou talvez porque você viu alguém vivendo isso muito próximo de você. Agora, minha gente, quando a mulher quebra antes do homem, é muito pouco provável que a gente vá muito longe depois. É muito pouco provável. E se a gente se perguntar por quê? Talvez por um dom específico, por uma condição humana especializada, por a mulher ser capaz de suportar um pouco mais do que nós, não sei. Talvez por um processo histórico. Desde menininha vocês já começam a viver as dores das contrações, vocês começam a viver dores que nós nunca experimentamos. Vocês sofrem ciclos de dores todos os meses, minha gente. Às vezes eu posso contar no mês quantas vezes eu tive uma dor. Vocês sangram de vez em quando. Que coisa esquisita, meu pai. Tivesse eu que conviver com um sangramento todo mês, eu acho que eu teria que ser internado. Eu posso ver sangue. Para fazer um examezinho de rubo, cai tudo. Você também tem cara, Fábio, de que passa mal quando tira sangue, não é não? Se eu tivesse que sangrar todo mês, eu estaria roubado. O que tem isso a ver com o mistério que nós celebramos hoje, padre? É a sua condição humana privilegiada, não abra mão disso. Não olhe com desdém com seu marido não, viu? Sou melhor que você, viu bem? Não se trata disso. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vontade de ficar falando isso o resto do dia. Aquilo que você tem de melhor é um dom que Deus lhe entrega para você ser como a mãe dele. Jesus só foi o que foi porque teve a mãe que teve. Poderíamos dizer isso? Humanamente sim. Ele seria Deus mesmo que teria nascido em outro lugar de outra mãe.
mas aquela personalidade, aquele jeito de ser, isso não é milagre, é fruto de uma mulher que olhou nos olhos, que educou de um jeito certo. Deus não interferiu, Deus não fez o filho dele melhor. Aquela mulher honrou com todas as forças no seu dia a dia. Eu tenho a missão de educar o Filho de Deus. Eu não posso educar esse menino de qualquer jeito. Esse menino vai ter que ser grande, esse menino vai ter que ser corajoso, esse menino vai morrer antes da hora, ele vai ser injustiçado, ele vai ser blasfemado, ele vai passar por muita coisa na vida, e ele não pode ser um ser humano qualquer. E isso não é milagre de Deus, isso é dom de Maria na vida de Jesus. É o específico da condição humana influenciando o que é divino. Isso é lindo, minha gente. Maria não colocou Jesus dentro de uma redoma de vidro e falou: vou dar leite, agora depois ele cresce, ele vai crescendo aí dentro, porque ele é filho de Deus. Não! Jesus deve ter dado todos os trabalhos que uma criança normal, mas aquela mulher conseguiu ser pedagoga. Aquela mulher conseguiu ser pedagoga. Então você pode ter certeza disso. Se aquele homem foi capaz de subir o Calvário, é porque ele teve uma mãe que o ensinou a sofrer na hora certa. Quantas vezes antes de subir aquele Calvário, na condição de menino, diante dos pequenos calvários que ele precisava enfrentar, certamente aquela mãe olhava nos olhos dele e dizia: meu filho, não desista. Não permita que o mundo lhe destrua, acredite até o fim. Quantas vezes antes da subida do Calvário aquela mulher precisou segurar na mão dele, como naquela cena da paixão, quando você tem aquela figura discreta de Maria. Até para ser mãe de Jesus tem que ser discreta. Você já imaginou se fosse uma mãe histérica, que se julga: ele vai levar minha filha. Jesus, pelo amor de Deus, meu filho, você precisa cuidar de mim. Não. Até na hora de passar pelo Calvário, o olhar de Maria para ele é discreto. É como se dissesse para ele: meu filho, cumpre a sua missão, que eu estou aqui. Coração dilacerado, coração machucado, Senhor. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu estou ao lado da Tua cruz. Eu não posso te retirar deste sofrimento, porque isso seria contrariar a humanidade. Isso seria contrariar o destino natural de quem morre por aquilo que acredita. Isso seria contrariar a vontade de Deus, porque eu tenho certeza que Deus, o meu Pai, não queria que Jesus morresse daquele jeito. Mas foi o destino natural de quem lutou pelo que lutou, de falar o que Ele falou. Nós teríamos sido redimidos muito bem se Jesus tivesse morrido velhinho na cama, não teria tido nenhum problema para a nossa salvação. A cruz faz parte do mistério da redenção, faz, mas é porque nós humanos colocamos a cruz na história. E naquele momento em que Jesus precisava abraçar a cruz, naquele momento em que Jesus precisava abraçar aquele sofrimento, a mulher estava ali. Ela estava ali do jeito que precisava ser. Oh, minha gente, quantas vezes a nossa vida não dá certo porque a mãe não está do jeito que precisa ser? Quantas vezes as coisas não dão certo na nossa vida porque as mulheres da nossa vida não estão do nosso lado do jeito que deveria ser? Porque vocês esquecem daquilo que é o dom natural de vocês. Porque vocês se perdem em tantas outras ocupações, em tantas consequências naturais do mundo de hoje. E cada vez mais eu me envergonho do que o mundo tem feito com a condição feminina. Quando vocês são apresentadas nuas para vender qualquer coisa nesse mundo, quando vocês são apresentadas como se fosse um objeto qualquer, quando vocês são reduzidas a objetos de prazer, vocês podem ser compradas em sites na internet, vocês podem ser alugadas por alguns instantes, vocês podem ser alugadas por uns dias, vocês podem ser alugadas para viagens, vocês podem ser alugadas por uma noite, tudo de maneira socializada.
quando você esquece que no seu coração de mulher você é convidada a subir, é para cima que se vai. Que se tiver que entrar na sua vida, terá que entrar para fazer isso, para te elevar como mulher, para elevar a sua dignidade. Celebrar a festa da Assunção é nós nos recordarmos de que nós humanos somos convidados a elevar cada vez mais o que a gente é, e não o contrário. E hoje, de maneira muito especial, revestidos do azul que nos recorda a Mãe de Deus, lembrar de tudo aquilo que é humano e feminino neste mundo, lembrar de tudo aquilo que é sensibilidade que precisa ser resgatada. Os destinos da humanidade muitas vezes estão indo para onde estão indo, é porque vocês estão perdendo a força de mudar o mundo, de controlar não somente o berço que balança, você balança o seu filho. Já dizia o escritor que a mão que balança o berço, ela pode segurar os destinos do mundo, e é verdade. O meu empenho com este livro que eu escrevi, muito mais que contar histórias, porque a gente como padre, a gente tem que aproveitar de todas as oportunidades. Se contando histórias eu posso propor um jeito de ser mulher, ou então um jeito de visitar os antigos e esquisitos jeitos de ser mulher, para que você possa descobrir que você precisa ser de aço, mas que você precisa ser de flor. Que no momento que você condensa a força e a fragilidade, ninguém pode mais segurar você no mundo. E você não vai só balançar o destino do seu berço, você não vai apenas conduzir o destino do seu berço, mas você pode também ajudar a conduzir os destinos da humanidade. Como? Colocando para fora a sua força de mulher, reacreditando, trazendo a experiência de bordar os tecidos, que é muito mais que bordar tecidos, mas é você ter a consciência de que os bordados do mundo, as belezas da sua casa, as sensibilidades da sua família, ainda dependem de você. Não espere do homem. O homem vai ser tocado pela sua sensibilidade e se sensibiliza também. Tanto é que a nossa masculinidade, ela só pode ser exercida com toda a sua força, com todo o seu vigor, se nós tivermos bem os registros da nossa mãe dentro de nós, para que nós sejamos homens e mulheres, homens de sensibilidade, aguçados para aquilo que você tem de sobra, mas que me toca e que me faz ser também. Mulher de aço, mulher de flor. Não abre mão de ser tudo isso, não queira ser só um lado das coisas. Eu costumo dizer que o ponto mais difícil que nós podemos alcançar na vida é sempre equilíbrio. O equilíbrio é o lugar mais difícil de se chegar. Exemplo disso é conversão. Ou a gente é relaxado, ou a gente é radical. Pelo amor de Deus, relaxado não muda o mundo, radicais também não mudam, que todo radical é enjoado, aborrecido, a gente não dá conta nem de chegar perto, ele nem nos ama, ele nos acha o pior dos homens, ele te acha o pior das mulheres, que você não é perfeito. Radicais e relaxados são extremos que não valem a pena. Viver a raiz do Evangelho, isso é ser radical, é você descobrir o equilíbrio entre os pontos. Não há justiça sem misericórdia, não há misericórdia sem justiça. Não há amor sem repreensão, não há repreensão sem amor. E aí dá trabalho. É o que Maria conseguiu com Jesus. É o que Maria conseguiu ao colocar no coração daquele menino um jeito raro de ser gente. Você pode ter certeza que hoje você escuta o que escuta da palavra dita por Jesus, palavra que muitas vezes consola o seu coração, que consola o meu, porque Maria ensinou Jesus a ser daquele jeito. Maria ensinou Jesus a ter ternura, a ter misericórdia dos fracos, a se compadecer dos mais necessitados, a ter uma predileção pelos infelizes.
Maria ensinou Jesus a ter predileção pelos infelizes, minha gente, pelos fracassados do mundo. Aprendeu com ela. E para ter predileção pelos fracassados do mundo, é preciso muito equilíbrio, equilíbrio humano, que só pode nascer de Deus. Você se misturar no meio dos infelizes, você tem que ter muito equilíbrio, senão você cai. Equilíbrio é justamente a palavra que nos garante que nós vamos ficar de pé. Quem tem equilíbrio não cai. Diferente do radical que está numa perna só. Então ele é tão frágil quanto aquele que é o relaxado. A única diferença é que um se equilibra na perna direita e o outro se equilibra na perna esquerda. Quantas vezes na minha vida eu fui relaxado? Quantas vezes na minha vida eu fui radical? E eu posso testemunhar do fundo do meu coração: nenhum dos dois lugares nos faz felizes. Tem que ser de aço, mas tem que ser de flor também. Nós não podemos anunciar Jesus somente pela justiça, nós temos que anunciar também com a misericórdia, porque senão a justiça nos mata, ela nos cega, e Jesus teria que morrer de novo pelas mesmas razões de antes. Ele precisou morrer justamente porque a religião do seu tempo não conhecia a palavra misericórdia. A sua religião só conhecia a palavra justiça, e justiça chega um momento em que ela é cega, ela nos mata, ela nos desumaniza. E naquela experiência de receber da mãe o equilíbrio de ser de aço, de ser de flor, Jesus começa a se construir como uma pessoa pronta para alcançar o céu. Pronta, humano que já está divinizado, humano que já está vivendo as graças de ser divinizado, por causa da condição que tinha, mas também por causa da humanidade bem trabalhada, bem equilibrada que Maria lhe deu. Esse é o nosso destino, minha gente. Nem uma perna, nem outra. A gente só para de pé se tiver no equilíbrio. E onde é que está o equilíbrio da sua vida? Onde é que está o lugar em que você pode colocar os seus pés e você sabe: aqui eu estou seguro, aqui eu não caio. E se você não cair, eu posso lhe garantir que sua família também não vai cair. Se você sustentar os seus pés e você mantiver firme a sua condição de mulher à frente dessa batalha que se chama vida, mundo, você pode ter certeza que aqueles que estão contigo permanecerão de pé também. Mas é responsabilidade só minha, padre? Não, me desculpa, é você que começou essa confusão toda, porque eu nasci de você. Então quem pariu Mateus, que o embale. Se você é a origem, se você é o lugar onde nós começamos, é natural que você tenha um dedinho de responsabilidade a mais. E nisso está o que você tem de melhor. Seja mãe de um jeito certo. Não seja de mais, nem de menos. Seja mãe com os dois pés no chão. Não queira viver pelo seu filho aquilo que é problema dele. Não queira fazer pelo seu filho aquilo que é responsabilidade dele. Não fique num pé só, cuidando de tudo que é dele e não deixando que ele faça nada. Tenta ficar num lugar só. Você vai ver quanto tempo você vai aguentar. Também não faça aquele tipo: meu filho faz o que quer da vida, deixa ele à vontade, ele é muito maduro, papapá, papapá, ele vai, ele chega, eu não sei onde está. Isso não é ser mãe. Ser mãe é você ter o pé direito e esquerdo no chão, olhando nos olhos dele, para você ser o que você precisa ser na hora. Pelo amor de Deus, ninguém mandou você ser mãe. É lindo, porque quando você se coloca na responsabilidade de ser mãe de um jeito certo, você encontra o que você tem de mais bonito no seu coração. Vai ser esposa, seja com os dois pés.
Não seja aquela que tudo exige, que tudo quer, que tudo pede, nem aquela que fica calada, aceitando tudo, toda resignada, sem palavras, sem voz. Não. Aqui no meu livro tem uma mulher que o nome dela nem aparece, de tão ruim que ela é, tadinha. Ela já começa dizendo assim: eu viro não vale nem o feijão que come. Eu viro é o marido dela. E na história, gente, a mulher, ela foi tão resignada, ela fala assim: eu só estou com ele porque eu não tenho um pingo de vergonha na cara. Eu não sei o que fazer. O amor que sinto por ele me cega. Já vi traição, já vivi desprezo, fui humilhado em público e até esquecido por exato 2 meses numa cama de hospital, e nada mudou dentro de mim. Se eu considerar a conduta de Elviro, não me resta dúvida que ele vai queimar no fogo do inferno. É nessa hora que eu perco a vontade de rezar pela minha salvação. Não sei se quero paraíso sem Elviro. Caminhar pelos jardins do céu sem a mão desse vagabundo segurando as minhas. A história vai ficando tão triste que ela vai dizendo assim: Niemeyer desenhou Brasília, Elviro desenhou a mim, e ele me fez de lápis. Tenho medo que num gesto de fúria ele me apague de vez. Essa mulher está aqui, ó, um pezinho só, resignada, só de aço, ou melhor, só de flor. Mas e aí? Quando é que vai colocar os 2 pés no chão e vai dizer: olha, a minha vocação é ser assunto ao céu, e marido não pode ser empecilho para a sua assunção? E vou te falar, se você cair nessa história de ser uma melancia, melancias têm mais dificuldade ainda de subirem aos céus, porque são pesadas. No dia em que você cair na tentação de ter um comportamento semelhante de uma fruta, procure um psiquiatra, que você está precisando de tratamento. Se no mundo de hoje as frutas estão motivando um jeito estranho de ser mulher, um jeito estranho de exercer a feminilidade no mundo, aquilo que é feminino, aquilo que é bonito, cuidado. Não substitua as frutas pesadas pela leveza do manto de Maria. Revista-se da glória do céu, é isso que você merece. Não permita que essas realidades toscas, que esses modelos toscos de humanidade referenciem a vida dos seus filhos. Não permita que esse modelo de mulher entre dentro da sua casa. Esteja sempre de olho naquela que sobe aos céus e que nos faz subir também pela força da leveza que há no seu coração de mulher. Outra coisa não queira, minha gente. E se você que é homem, inteligente, esperto, segura na mão dessa mulher, porque se ela subir, você sobe junto. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, a nova vida. Mais uma vez, Maria Santa, Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e por ele construir a nova vida, a nova vida.
para a sua condição de mulher. Aplausos para a nossa Mãe de Deus, que motiva um jeito bonito de ser mulher no mundo de hoje.